A Divina Comédia divide-se, portanto, nessas três partes: inferno, purgatório e paraíso. E é um poema épico, ou seja, um poema que narra uma história, que ele tem métrica, ele tem metáforas, ele tem frases invertidas, ele tem toda aquela linguagem de poesia, mas ele está contando uma história. É um épico, é um poema épico, uma epopeia. E ele tem 100 cantos, tá? 100 divisões. Você tem 34 cantos no inferno, 33 cantos no purgatório e 33 cantos no paraíso. Parece que tá a mais no inferno, mas não, porque o primeiro canto que eu vou começar a comentar agora, de A Divina Comédia, é na verdade uma introdução àquilo que vai acontecer. Então fica valendo mesmo como se fossem 33 para o inferno. Mas aí o que a gente tem aqui? Logo no início do poema, o Dante descreve que no ano de 1300, né, que é um ano simbólico, porque é uma data redonda, né? É bom a gente saber também que aqueles homens antigos, eles tinham uma preocupação com símbolos nos números, símbolos nas imagens, símbolos nas datas, tá? Então, ele escolhe propositalmente o ano de 1300, em que ele, Dante, está no meio do caminho, né, o mesmo del caminho. Não liguem para a minha pronúncia horrorosa de italiano, mas é o início do poema, em que você tem aqui: a meio caminhar de nossa vida, fui-me encontrar uma selva escura. E aí, portanto, ele está com 35 anos, ou seja, uma idade mediana, né, mais ou menos a média da vida que a maioria dos homens vive, né, em torno de 70 anos, então ele estaria mais ou menos na metade do caminho, né, nel mezzo del caminho, a meio caminhar da nossa vida, ou a meio caminho da vida. E aí ele imagina isso, né, ele conta no poema que ele está com 35 anos, no ano de 1300, e que ele se viu de repente numa selva escura cercado por 3 animais, né? E ele não conseguia passar. Ora ele era interceptado por uma onça, ora ele era interceptado por um leão, ora ele era interceptado por uma loba. E os intérpretes discutem o que esses animais significam, né? Boa parte dos intérpretes dizem que eles significam a incontinência ou luxúria, a violência e a fraude. Que, dentro do poema e dentro da estrutura do próprio inferno, são as divisões básicas dos pecados humanos, tá? A incontinência ou luxúria, a violência e a fraude. Que, basicamente, o pecado humano, ele tem essas origens, né? Uma falta de contenção, uma incontinência, uma atitude violenta ou o desejo de prejudicar alguém de alguma forma, né? A fraude. E enquanto ele está tentando sair dessa selva e é sempre interrompido, né? Travado no seu caminho por um desses animais, ou um ou outro, ele acaba encontrando o poeta latino Virgílio, pelo qual ele tem uma grande admiração, e aí o Virgílio diz que vem a ele porque vai levá-lo através de uma viagem. E aí o poema começa. E mais, nos cantos seguintes, né, no canto 2 e no canto 3 e no canto 4, a gente tem as primeiras conversas entre o Virgílio e o Dante, e o Virgílio explica que essa viagem tem um propósito, porque o Dante ele se encontra no meio da sua vida e ele está nessa selva escura porque, na verdade, ele está espiritualmente perdido. Ele perdeu o rumo da vida dele, né? E o Virgílio está ali para levá-lo nessa viagem, porque alguém muito mais importante do que ele, Virgílio, e que está muito acima dele, Virgílio, e que é muito importante para Dante, foi até o Virgílio e pediu que trouxesse o Dante para fazer essa viagem, através do inferno, do purgatório e do paraíso. A pessoa que pediu foi a Beatriz, que é, dentro do poema, o símbolo da teologia, e que foi, na vida do Dante,
o grande amor da vida dele, desde que ele era criança. Ele viu a Beatriz Portinari quando ele tinha 9 anos e ela tinha 8. E segundo os biógrafos, ele nunca esqueceu. Ele até se casou, né? Porque os casamentos naquela época, as famílias contratavam os casamentos, né? Ele se casou com a mulher que escolheram para ele e tudo. Mas, segundo dizem, ele nunca esqueceu aquela menina que ele viu quando ela ainda era tão pequenininha, né? E ele também era um menino. E aí começa a viagem. O Dante está assim hesitante ainda se ele vai ter, como é que se diz? Não é bem força, não. Se ele tem assim o ânimo, né, para conseguir atravessar uma viagem como essa, passar por essa experiência. E o Virgílio fica animando ele, que ele não desanime. Não nos esqueçamos que já no início, né, ele vai fazer essa viagem porque ele está espiritualmente desviado, tá? Ele está fraco espiritualmente, ele se perdeu, ele está nessa selva escura. Tudo isso tem esse sentido metafórico e ao mesmo tempo espiritual também, né? Tudo isso da selva, ao mesmo tempo que ele está descrito nessa selva, ele está espiritualmente, né? Espiritualmente fora do caminho, espiritualmente numa selva. E o Virgílio fica animando ele porque ele está assim meio temeroso. Será que eu vou conseguir? Será que eu tenho mesmo força para fazer isso? Eu tenho ânimo para fazer isso? Eu vou conseguir atravessar essa experiência até o final sem ficar apavorado demais, sem me acovardar, né? E o Virgílio fica animando ele. E a primeira parada deles é num espaço, né, no início do inferno, em que se encontram aquelas almas das pessoas que são, no poema, chamadas de os ignavos. Quem são os ignavos? São aqueles seres humanos que morreram e foram para esse espaço do inferno. E não é porque eles tenham feito tanto mal, não. Tanto que eles não estão ainda dentro do inferno. Eles estão como que circulando, né? Assim, nos contornos, um pouco do lado de fora ainda, mas não estão dentro ainda do inferno, mas estão ali vagando naquele espaço porque eles morreram, mas eles não fizeram nenhum mal para estar no inferno, mas também não fizeram nenhum bem para estar no céu. Eles não chegaram não foram condenados nem ao paraíso e nem ao inferno. Nem o inferno quer deles, os quer porque eles são aquelas criaturas que são neutras, né? São espiritualmente indolentes, né? A gente pode dizer assim. Indolentes para o bem e indolentes para o mal também. Mas o mais interessante, que me chamou assim muito a atenção, que está no canto 4, é quando eles chegam no limbo, antes mesmo de entrar no coração do inferno. Porque no canto 5 que vai acontecer deles entrarem mesmo no coração do inferno, né? Das regiões infernais. Com as divisões dos castigos e dos pecadores que ali estão e quais são os pecados e em que partes, né, eles se encontram. Que nesse canto 4 eles passam pelo limbo, que é dentro da teologia medieval aquele espaço em que se encontram as almas de pessoas que elas têm virtudes, só que elas viveram, né, e morreram antes do advento do cristianismo. E muitas morreram, então, sem batismo, né? Então você tem os bebês não batizados e você tem as grandes figuras da antiguidade que viviam ali. E me chamou a atenção, que eu já li esse poema, mas nunca tinha lido nesta tradução, me chamou a atenção a forma como o Dante começa a olhar para aquelas figuras e ele observa assim que eles não estão gemendo, eles não estão gritando, né? Eles não estão esbravejando, porque eles não estão ainda dentro do inferno. Eles estão no limbo, nesse espaço, que não é céu e não é o inferno. E que estão essas pessoas, né? Essas almas dessas pessoas que morreram sem batismo ou que, apesar de serem virtuosas, viveram antes do advento do cristianismo. E ele observa que ele só escuta aqueles suspiros, ele só percebe aquela melancolia ali presente. E esse é o espaço em que o Virgílio estava, quando a Beatriz foi atrás dele e o chamou e o pediu para ir buscar o Dante
levá-lo, né, guiá-lo através dessa viagem. O limbo é onde o próprio poeta Virgílio estava. E aí o Virgílio fala para o Dante o porquê daquilo, por que as pessoas ali, elas não estão infelizes, não estão sofrendo, mas são melancólicas, né? Dão aqueles suspiros e tudo, parece assim, daquela tristeza serena. E aí o Virgílio diz: não te ouço perguntar que espíritos são esses que tu vês. Eles, te explico antes de mais andar, não pecaram, mas não têm validez, sem batismo, seus méritos. E isto faz parte dessa fé na qual tu crês. Né? Tu, o Dante, que está dentro da teologia, né, medieval, teologia católica medieval. E os que tenham vivido antes de Cristo não adoraram Deus devidamente. E eu, dessa condição, também consisto. Ele, Virgílio. E aí vem um verso que me chamou a atenção nessa tradução, que eu fiquei assim com os olhos cheios d'água. Somos por essa causa, essa somente, perdidos. Mas nossa pena é só esta: sem esperança, ansiar eternamente. Gente, é uma coisa que de repente eu deveria dizer até, deveria dizer de repente no início, quando eu estava fazendo as introduções, antes de chegar nessa parte, é que uma coisa importante para a gente aproveitar bem esse poema é ter uma suspensão de incredulidade. O que eu quero dizer com isso? Você tem que acreditar e aceitar a teologia que informa o poema? Não. Você não tem que se converter para apreciar, mas você tem que suspender a sua incredulidade. Ou seja, você tem que entrar no drama dos personagens do poema, entender as suas motivações, entender a ideologia que informa esse poema, né? A teologia católica medieval, a teologia que o Dante está nos expondo, para você poder sentir o que é essa dor, para você sentir o que é esse sem esperança, ansiar eternamente. Você saber que você nunca, nunca, nunca vai chegar lá. E mesmo assim você continuar ansiando.